quando você está numa conversa, um e outro, é mais fácil da gente tirar essas dúvidas, né. Agora quando a gente está tratando, por exemplo, de um assunto no altar, e não vai Sim. ter essa chance, então a gente tem que ter um cuidado redobrado, né, a gen com a questão cultural, com a linguagem, com tudo isso, né. Me lembra até do Marcelo, né, o Marcelo aqui do canal, que é falando pregando, né, e leu a passagem de Moisés, que está recebendo o sacrifício, aí fala que então Moisés sacrificava e sacrificava os animais que recebia e queimava os miúdos, né. Só que miúdos aqui são crianças, né. E aí uma senhora ficou super espantada, como assim vai Vai sacrificar os que animais e ainda queimar as crianças? E aí só que no fim do conto foi falar com ele. Então ele teve essa chance de explicar a situação, né, em algumas traduções já tá as entranhas, né, mas na sim, na na tradução de Portugal estava os miúdos ali, aquela versão que ele estava usando. Então são sim, situações que às vezes a gente não vai ter como remediar, né, a gente sim, vai falar uma cena ali falando de uma forma, de uma compreensão, de uma ótica, e as pessoas que estão ali embaixo estão recebendo. Então, o meu sim, pensamento assim, primeira questão da comunicação não basta o que eu estou dizendo, basta como o outro está compreendendo, sim. né. O que eu estou falando, como ele está recebendo, se isso está sendo bem interpretado, se está sendo interpretado da forma com que eu intenciono que aconteça, né. Então a comunicação ela se torna um pouco mais, vou dizer, mais, técnica talvez, no Criteriosa, sentido né, de você tem que ter mais criteriosa, critério, mais cuidadosa, exatamente. Então, até a porque gente tem que tem ser muito cuidadoso. e até porque é o seguinte, quem está aqui em Portugal, principalmente, ele está falando basicamente, claro que tem africanos também, mas basicamente nas igrejas tem uma sua maioria é brasileiro e português. Então, temos que pelo menos levar em conta isso. Claro que temos que levar também os países de África que falam português também, que também tem suas particularidades, mas eu tenho que levar em conta quando eu estou pregando em Portugal e até quando, mesmo que na nossa igreja não tenha português, isso eu não estou falando da nossa, mas de uma forma geral, imagine uma igreja aqui em Portugal só tem brasileiro, mas o culto dele é transmitido pela internet. Então tem que levar isso em consideração, que a linguagem é importante. Eu lembro quando eu vim para Portugal e assumi a igreja aqui, uma das coisas que eu dei treinamento para os pregadores e para todos que fossem falar ao microfone, tivesse a oportunidade, era a linguagem. A gente passou vários tempo estudando a linguagem, dizendo, olha, a gente não pode falar tudo. E o que falarmos tem que ter cuidado com o que nós falamos. Porque podemos ofender uma pessoa sem querer. Por exemplo, aí, esse de queimar os miúdos, né? Como você disse, porque aqui em Portugal, miúdo é criança, mas também tem puto, né? Ah, esse puto, né? Verdade. Então aí E no Brasil soa super mal. soa muito mal esse puto, mas é que é natural o português chamar Sim, uma criança o puto. é tipo Só garoto. que, só que não pode falar puta, né? Pois, Aí não, o já não. brasileiro acha assim, não, se é puto, então mulher, e não Aí é. pronto, bagunça tudo. Aí bagunça tudo.